Fala aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre Hegel, um filósofo muito importante do século XIX, que influenciou outros pensadores famosíssimos como Karl Marx. Então por isso é fundamental que você preste muita atenção nessa aula, beleza? Vamos lá? Segue a vinheta aí! Bom pessoal, uma informação muito importante para a gente iniciar os nossos estudos sobre Hegel é saber que esse camarada, ele viveu e escreveu no século XIX. Isso, século XIX. Olha que bonitinho isso aqui, século XIX. E o que aconteceu nesse momento no Ocidente que é tão significativo para a filosofia do Hegel? Bom, temos dois grandes eventos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas você pode falar assim, professor, a Bastilha, ela caiu no século XVIII, não foi no XIX. Mas, gente, a Revolução Francesa, ela não se resume à queda da Bastilha, né? Se você estudou muito bem lá em História, se você não assistiu às aulas de História, vá lá na plataforma Revolução Francesa, evento importante, tá? A Revolução Francesa, ela durou, não aconteceu somente naquele período, na queda da Bastilha, mas ela perdurou, uma sucessão de eventos, tá? Então, o século XIX é quando os impactos da Revolução Francesa ficam bem evidentes ali na Europa, principalmente, né? Mas no mundo de uma maneira geral. E também a Revolução Industrial. A sociedade está se transformando, né? Você começa a ter um domínio maior da técnica, você começa a explorar outras formas, né, econômicas de organizar a sociedade, né, economicamente. Então, a sociedade se transforma muito, né? Você tem um aumento dos centros urbanos. Tem até ali alguns pensadores assim, que, para ilustrar, eles dizem o seguinte, olha, se você pegar um indivíduo, né, do século XVII, esse camarada dorme, bota esse sujeito para dormir, dormiu. E aí ele dorme durante 100 anos e acorda no século XVIII, ele vai perceber pouquíssimas transformações na sociedade, né? Ele vai perceber que uma coisa ou outra mudou. Mas se ele dorme na segunda metade do século XVIII, e acorda na segunda metade do século XIX, ele vai achar que morreu, ou então está em outro planeta. De acordo, né, de tantas tamanhas transformações essas duas revoluções proporcionaram na sociedade. Desde a política até a economia, afetando ali a vida cotidiana das pessoas. Tá? Então, foi um século de grandes transformações sociais. Beleza? Então, assim, se é um século de grandes transformações, o que os pensadores da época tenderão a pensar? Sobre a transformação social, sobre como as coisas mudam, porque é isso que está impactando eles. É isso que está fazendo eles olharem para a realidade e se questionarem. É isso que traz os questionamentos deles. Essa transformação na sociedade. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Além dessa informação de que ele viveu no século XIX, é importante também a gente se tocar que o Hegel sofre uma forte influência do idealismo de Kant. Kant, filósofo que nós já estudamos algumas aulas atrás. Nós tivemos duas aulas de Kant, né? Uma aula sobre teoria do conhecimento e uma aula sobre ética kantiana. Mas eu quero que você se recorde daquela nossa primeira aula de Kant, que é mais sobre teoria do conhecimento. O que o Kant, qual é a grande inovação da filosofia kantiana, né? Uma das grandes inovações é afirmar que todo conhecimento ele se desenvolve a partir da ideia, né, das ideias que estão dentro da mente do sujeito. Ou seja, nós somos indivíduos, sujeitos que fazemos representações da realidade. Então, todo conhecimento ele se desenvolve a partir da observação do sujeito, das ideias. Se você não lembra disso, dá uma revisada lá na aula do Kant, que é importante. Primeira aula do Kant, tá? Então, a princípio, o que você tem que lembrar? Que o Kant, ele é o filósofo que vai dizer que o conhecimento se desenvolve a partir das ideias do sujeito. Isso vai influenciar a filosofia do Hegel. O Hegel ele percebe que o indivíduo, o homem, o sujeito racional, ele tem um papel fundamental na aquisição do conhecimento. Saca? Tipo assim, se não tivesse ser humano, se não tivesse indivíduo racional, não teria conhecimento. Porque todo conhecimento ele se desenvolve a partir da perspectiva do sujeito. Então essa ideia, esse idealismo kantiano influencia o pensamento do Hegel. Mas também, além do idealismo kantiano,
O Hegel, ele é fortemente influenciado pelo romantismo alemão. Né? Você já estudou isso lá em literatura, né? Aquela coisa bonita de contato com a natureza, né? De você ser menos racional, prestar mais atenção nas suas emoções. Você já viu isso, já estudou romantismo e tal. Só que o romantismo alemão ele tem muita expressividade, porque ele vai influenciar não só a literatura, mas a filosofia e, enfim, uma série de coisas. Então, o romantismo, quais são as características mais evidentes do romantismo? É essa conexão do indivíduo com a natureza. Olha só que bizarro. O Hegel, ele pega a influência do Kant, que fala que o indivíduo, ele é o responsável por todo conhecimento, porque ele é o sujeito racional, e ao mesmo tempo ele pega a influência do romantismo, que fala da conexão desse indivíduo com a natureza. Ou seja, o Hegel ele se esforça em conectar o indivíduo racional e a totalidade que está dentro, que está na natureza. O indivíduo e a natureza e o mundo que está fora dele. São essas duas forças, esses dois polos de influência que estão sobre a filosofia do Hegel. Você consegue perceber isso, gente? Porque, assim, o Kant ele tem uma visão muito mais iluminista, né? Não, eu sou um indivíduo racional, essa visão do Kant. Indivíduo racional, consegue compreender as leis da natureza, consegue entender tudo o que acontece porque é um detentor da razão. E o Kant também tem os iluministas, né, de uma maneira geral, eles tendem a acreditar que o homem ele é o suprassumo da existência pelo simples fato de ser um ser racional e não precisa de nada mais. Não é isso que o Kant ele falava? Olha, o indivíduo ele precisa ser autônomo. O indivíduo precisa ser autônomo, independente. Ele não precisa, ele não pode, não somente não precisa, ele não pode depender de nada que está fora dele. É isso que o Kant vai dizer. Só que o Hegel, nesse aspecto, ele vai falar, sim, o indivíduo é racional, mas a gente não pode dizer que o indivíduo ele é independente. E esse é o lance. Saca? Então, ao mesmo tempo que o Hegel ele é influenciado pelo idealismo kantiano, de afirmar que o sujeito é dotado de razão, que todo conhecimento parte dele, o Hegel concorda até aí, até a página 2. Depois, o Hegel ele fala não, mas ao mesmo tempo, esse indivíduo racional, ele está conectado com o mundo que está fora dele. Então, ele é influenciado pelas coisas que estão fora dele. Aí é a influência romântica, saca? Então, assim, uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. Embora o idealismo kantiano tenha influenciado a filosofia do Hegel, ele se contrapõe ao kantismo, ou kantianismo, né? Então, a filosofia do Hegel, ela, em um determinado momento, na sua maior parte, ela se contrapõe, embora seja da mesma família, digamos assim, né? Então, é uma briga de famílias, né? Uma briga de primos, digamos assim, né? Podemos dizer. Show? E aí, uma característica importante para a gente já deixar marcado, registrado nesse vídeo, é que o Hegel ele vai ser o fundador daquilo que nós chamamos de dialética moderna. Nossa, Paulo, os termos estão ficando sofisticados, né? Agora você vai aprender o significado de dialética moderna e aí você nos debates, né, vai ter muito mais, digamos assim, autoridade, porque você vai usar termos sofisticados, né? E aí você vai chegar para o seu amigo e falar, não, a sociedade ela funciona num processo dialético. Nossa, né? O que tu disse? Não sei, mas está aí bonito, né? Pois é, exatamente. Mas vamos entender. Esse termo não é só para ser bonito, não. Ele tem um significado ali importante. Olha só. O que é dialética? O que é dialética? A grosso modo, dialética são coisas contrárias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um posicionamento político de esquerda, saca? Não precisa nem entender o que é esquerda, não. Mas você já sabe que quem é de esquerda geralmente é contrário ao que é de direita, né? São dois polos diferentes. São ideologias diferentes, mas que convivem numa mesma sociedade. Uma coisa é contrária à outra. E convivem. Essas coisas contrárias convivem, se influenciam, saca? A direita, em alguma medida, acaba influenciando a esquerda, e a esquerda acaba influenciando a direita. Então são coisas contrárias, mas que convivem e se influenciam. Existe uma relação dialética. Vamos pensar na nossa sociedade como um todo. Nossa sociedade ela é dialética por quê? Porque vivemos numa sociedade plural, onde cada um é livre para ser o que quer, cada um é livre para defender a sua própria ideologia, ter seu próprio pensamento, ter sua própria concepção de mundo,
Mas essas diferentes visões de mundo são obrigadas o quê? A conviver umas com as outras. E elas acabam se influenciando. Você, por exemplo, quem nunca, né, se influenciou, se deixou influenciar por alguém que tem uma ideia completamente contrária da sua? Quem nunca fez isso? Quem nunca? Né? Então é uma coisa muito comum, porque a sociedade é plural, existem pessoas que contradizem umas às outras, são contrárias umas às outras, mas que acabam se influenciando. Ou seja, é uma relação dialética. Então Hegel ele vai afirmar a todo momento, o que vai conduzir a filosofia do Hegel é essa percepção de que não somente a sociedade, mas toda a natureza ela é composta por essa relação dialética. Quando a gente olha para o mundo, olha para a natureza, a gente percebe que sempre existe uma relação dialética de contrários e que esses contrários se influenciam e estão conectados uns com os outros. Não é poético isso? É bonito pra caramba? Né? Poxa, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, mas nós nos influenciamos. Existe uma troca, existe uma síntese, nós fazemos parte de uma mesma sociedade, né? Convivemos. Então, isso é bonito pra caramba. Né? Então, o Hegel vai perceber que a natureza como um todo, assim como a sociedade, possui essa dialética. Então, se a gente quer entender o real, se a gente quer entender o mundo, quer entender a sociedade, precisamos entender isso, a partir desse princípio, de que não dá para enxergar tudo preto no branco. Quando a gente fala de dialético, isso é importante, porque geralmente quem não é dialético pensa assim, ou isso é certo, ou isso é verdadeiro. Ou isso ou isso é certo, isso é errado, ou isso é falso, isso é verdadeiro, ou isso é feio, ou isso é bonito. Como se as coisas contrárias não se relacionassem, ou é isso ou é aquilo. O dialético não. O dialético percebe que existem contrários, mas que esses contrários carregam um pouco um do outro, sabe? Uma relação dialética. Então, não dá para você entender a sociedade preto no branco, o real preto no branco. É uma relação dialética. Perfeito? Então, o Hegel vai tentar compreender essa sociedade que está em constante transformação, mas partindo desse princípio, do princípio dialético. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Que bonitinho. Agora, olha só. O Hegel é um camarada que vai pensar não somente a sociedade, a política, mas vai tentar entender a natureza. Vai tentar entender como a natureza funciona. Como funciona a sua dinâmica. O Hegel começa daí, tentando compreender a dinâmica da natureza. Vamos ver aqui, de uma forma geral, quais são as conclusões dele. Olha só. Veja. Premissa número 1. A natureza está em constante mudança. Consegue ler aqui, ó? A natureza, deixa eu ver aqui um jeitinho para você conseguir ler, ó, que bonitinho. Aqui dá para ler, ó. A natureza está em constante mudança, tá? Como assim, Paulo Vitor? Olha só. Vamos pegar o exemplo da sementinha, tá? São sementes. Você não consegue ler aqui, são sementes. Em algum momento, se você fizer todo o processo bonitinho, plantar semente na terra, aguar, deixá-la no sol, essa semente ela vai se transformar o quê? Numa árvore. Saca? Olha a setinha aqui indicando a transformação. A semente se transforma numa árvore. Tá? E você vê isso, inclusive, muito em biologia, né? Uma coisa se transformando na outra. Mas, filosoficamente, a gente sai do campo da biologia e vai para o campo da filosofia. Filosoficamente, o que a gente pode dizer? Que, no momento X, esse objeto era semente. No momento Y, esse mesmo objeto se transformou em não ele. Ou seja, a semente ela deixou de ser semente. Se ela deixa de ser semente, ela se transforma numa não semente. Sacou? Porque árvore não é semente. Saca? Qualquer coisa que não seja semente é uma não semente. Então a semente ela se transformou numa não semente. O mesmo objeto passou por um processo de transformação. Aqui, esse processo de transformação, aí existe uma palavrinha, vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, que também significa transformação, que a gente viu, inclusive, quando nós estudamos o pré-socrático Heráclito. Se você não lembra, vá lá nas aulas de pré-socrático. Que é essa palavrinha aqui, ó, devir. Devir significa transformação. Então, para o Hegel, esse processo de transformação da semente em árvore pode ser chamado de devir. Então, toda vez que você vê essa expressão devir, saiba que significa transformação.
tá? Mas o que eu quero que você consiga entender com clareza é isso, que a semente ela se transforma num contrário. Vamos pensar dessa maneira, tá? Vamos pensar não que a semente se transformou numa árvore, mas que ela se transformou numa não semente. Ou seja, a transformação da natureza é uma transformação que envolve contrários, que envolve contraditórios, tá? Porque a semente ela é uma não semente, né? Então, a gente sabe que quando semente e não semente, o não de negação é o contrário da semente. Não semente é o contrário de semente, tá? Então isso tem que ficar claro para vocês. Se não ficou, manda sua dúvida aí. Ou aqui no YouTube, ou então na plataforma, dependendo de onde você estiver assistindo. Beleza? Olha só. Agora que você já entendeu que a natureza está em constante transformação, qual é esse detalhe que você precisa sacar? É que, segundo Hegel, o que move essa natureza aqui é uma força abstrata chamada Espírito Absoluto. Espírito Absoluto. Isso mesmo. Espírito Absoluto. Grave muito bem essa expressão, meu amigo e minha amiga. Grave muito bem. Conceito fundamental, chave da filosofia do Hegel. Espírito Absoluto. Então existe uma força, um espírito superior que está presente em tudo. E esse espírito é que conduz as transformações da natureza, tá? Então, por exemplo, uma metáfora que o Hegel usa muito é a metáfora do tapeceiro. Como assim? Como assim? Olha só. Você já parou para... Se você, hoje em dia não é tão comum assim aqueles tapetes mais artesanais, sabe? Mas até os tapetes industriais, alguns, não sei se você já viu, eles têm um verso. Né? Tem a parte da frente, que tem a arte, né? Bonito, tapete bonito, aquele tapete bem desenhadinho. Mas aí, quando você vira atrás do tapete, você percebe que parece que as coisas não têm muita forma, sabe? Mas do lado certo, tá bonito. Mas do lado inverso, tá feio. Uma coisa meio sem sentido, uns desenhos meio desconexos. Eu, usando a metáfora, a parte de trás do tapete, ela demonstra o quê? As contradições. Quando a gente vira para o lado certo, a gente percebe que o tapeceiro, a pessoa que fez o tapete, ela sabia correlacionar coisas contraditórias. Então, se você vê uma pessoa fazendo um tapete, procura no YouTube, pessoas fazendo o tapete. Você vai ver que enquanto a pessoa faz o tapete, você meio que parece que não está dando certo, sabe? Parece que não está dando certo. Mas quem está fazendo sabe que está dando certo. É porque aqueles traços que parecem não fazer sentido, só vão fazer sentido quando tudo estiver pronto. Então a natureza é assim. Por mais que algumas coisas pareçam ser incompatíveis, pareçam não fazer sentido umas com as outras, pareçam ser contraditórias, isoladas, no final das contas, né, no final do perceba que a natureza está em movimento, né? No final do movimento dessa natureza, aquelas coisas que pareciam ser contrárias, elas acabam se conectando e começam a fazer sentido uma com a outra, tá? É tipo assim também, tipo, mesmo que você não seja um desenhista, você está desenhando lá, um rascunho, uma pintura, boneco palito que seja. Quando a gente é criança, mais ou menos, a gente tem essa sensação. A gente está desenhando e aí a gente não gosta que ninguém veja o nosso desenho antes de ficar pronto. Por quê? Porque quando a gente começa a desenhar, primeiro a gente faz um esboço, né? A gente faz os traços. Aí tem a galera que já tem a técnica, né? Faz aqueles círculos assim, umas cruzes assim, para poder marcar, né? A localização dos olhos. Não sei se você já viu isso. Aí faz um círculo aqui, aí faz um negócio assim, uma elipse assim, para poder... Se você olha aquilo ali antes do desenho ficar pronto, não faz sentido nenhum na sua cabeça. Mas quando o desenho fica pronto, aí começa a fazer sentido. A natureza é mais ou menos a mesma coisa. Como a natureza é dinâmica, né, ela está sempre se transformando, no presente, algumas coisas parecem não fazer sentido, no presente. Mas se a gente avançar no decorrer da história da natureza, a gente vai perceber que aquilo que não fazia sentido, aquelas coisas que estavam completamente do lado oposto uma da outra, começam a se juntar e ter uma conexão entre elas. Porque quem dá sentido a essas transformações
é um espírito absoluto. Ou seja, a natureza ela não está sendo jogada ao acaso. Existe um espírito que conduz essa natureza, que transforma essa natureza. Tudo bem? Sendo assim, se as coisas elas só parecem estar em contradição, mas no final das contas elas estão conectadas umas com as outras, a razão ela só compreende a ação do espírito, ou seja, o Hegel, para pensar, raciocínio comigo exige bastante concentração. Hein? Se eu acredito que existe um espírito que conduz a natureza, se eu quero conhecer essa natureza, o que eu tenho que fazer? Raciocina. Se eu quero conhecer essa natureza, eu tenho que conhecer esse espírito absoluto. Né? Se é esse espírito que conduz a natureza, e eu quero entender a natureza, eu tenho que entender esse espírito absoluto, caso eu queira entender essa mesma natureza. Então vamos lá. A razão, lembra que o Hegel, o filósofo, que acredita que o homem tem razão, né? Possui razão, racionalidade. A razão só compreende a ação do espírito na totalidade. Ou seja, se você quer entender o espírito absoluto, você não pode enxergar, tentar compreender as coisas de forma isolada. O Hegel ele criticou muito o método científico por causa disso. O método científico moderno, né? Porque a ciência moderna, ela sempre divide as coisas em categorias, né? Então, por exemplo, o médico, aí você tem lá o especialista do ouvido, o especialista da criança, né? O pediatra, o especialista disso, o especialista daquilo, tentando compreender partes diferentes da anatomia humana, das doenças, como se o corpo humano não estivesse conectado, interligado, as diversas áreas da vida não estivessem interligadas, saca? Então o Hegel ele critica muito essa ideia kantiana e iluminista, né, e científica também da modernidade, que se conectam, né, que estão relacionadas umas com as outras, de tentar compreender a realidade como se a realidade fosse dividida em átomos. Né? Você entende isso na primeira parte, depois você entende essa parte da realidade, depois você entende outra. Não. Se você quer entender a realidade, você tem que enxergar a totalidade. Porque se você olhar as coisas isoladamente, essas coisas vão parecer o quê? Contraditórias umas com as outras. Lembra do exemplo do tapete? Do desenhista também? Né? Se alguém está desenhando, se você vê uma pessoa desenhando só um círculo, você só olha aquele círculo ali, aquilo não faz sentido nenhum. Agora, se você olha a totalidade do desenho, você consegue ver que é aquela totalidade que faz sentido, e não as coisas isoladas, tá? Então, para você compreender o espírito, você precisa compreender a totalidade. O singular só possui contradição, que é aquilo que eu acabei de explicar, beleza? E aí, galera, por esse motivo, a ideia, ou seja, a razão, as ideias que estão aqui dentro da cabeça do sujeito, não se reduz ao indivíduo. Ou seja, aquilo que a minha consciência, e olha que expressão importante, consciência, essa expressão é importante. Vou colocar aqui, também. Consciência. Deixa eu dividir aqui para depois eu explico isso aqui, Consciência. A consciência, ela não está somente dentro do indivíduo. A nossa consciência está conectada ao todo da natureza. A essa consciência e essa razão do espírito absoluto. Tá? Então, a ideia não se reduz ao indivíduo, mas sim a toda a natureza. A totalidade da natureza. Beleza, pessoal? Então, isso tem que ficar muito claro aqui para vocês. E aí, vamos nos atentar a algumas informações importantes. Pode ser que você encontre, numa questão ou outra, essa expressão, espírito imanente, ou a imanência do espírito. O que é algo imanente? Algo imanente, olha, eu vou dar uma definição bem grosseira, né, só para poder ficar fácil de você entender, e com o passar do tempo você vai acabar compreendendo maior a complexidade desse termo. Mas, de cara, assim, de início, podemos chamar a imanência como algo interno, algo entranhado, algo que está ali, sabe, faz parte, algo presente. Isso é algo imanente, tá? Então, o espírito absoluto, ele está imanente na natureza. Então, quando a gente olha uma coisa, uma semente se transformando numa árvore, o que a gente está vendo? A gente está vendo a imanência do espírito, o espírito sendo imanente. Beleza, pessoal? Nessa primeira parte, nessa primeira aula, a gente viu
a filosofia do Hegel, tá? De uma maneira geral, a sua filosofia da natureza. Inclusive o Hegel tem um livro chamado Fenomenologia, só para você saber, do Espírito, principal obra do Hegel, tá? É um livro difícil. Se você não está acostumado com o linguajar filosófico, sugiro que você não compre ele ainda, não tente ler ainda. Depois você parte para essas coisas mais loucas aí, né, como o Hegel, beleza? E aí na próxima aula a gente vai entender como a filosofia do Hegel influenciou a visão moderna sobre a dinâmica social. A gente vai focar na sociedade. Agora nós focamos na natureza, filosofia da natureza, e na próxima aula focaremos aí no aspecto social, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!